Bom, continuando lá o estudo daquela equação, nós vimos na aula passada, no clipe anterior, que a quantidade ofertada, que é S, é igual a menos A mais B vezes P. E nós vimos também que o que é S, a quantidade ofertada, e o nível de preço são variáveis, e o A minúsculo e o B minúsculo são coeficientes simbólicos ou parâmetros, né? O nome mais comum é parâmetro. Então aqui eu tenho que essa quantidade aqui é uma variável, quantidade ofertada, e o nível de preços é outra variável. Essa variável, nível de preços, é chamada de independente. E essa variável aqui é chamada de dependente. Por que isso? Porque a variável independente é a variável que eu manipulo, é a variável que eu controlo. E a variável dependente é a variável que é afetada por essa variável independente. Então, toda vez que o nível de preços oscila, ou varia, ou muda, ou se altera, o valor da quantidade ofertada vai se alterar, né? Então, a variável quantidade ofertada, ela se modifica de acordo com as modificações do nível de preço, né? Então, o nível de preços é uma variável que não é afetada por nenhuma outra. Já a quantidade ofertada é uma variável que é afetada pelas oscilações do nível de preços, né? Então, a variável independente nível de preços, variável dependente quantidade ofertada. E Azinho e Bzinho são os parâmetros. Se eu tenho mais de uma equação, aqui só tem uma equação, né? Mas se eu tenho mais de uma equação, se eu tenho um sistema, por exemplo, um sistema de equações, eu teria variáveis que são endógenas e variáveis que são exógenas. As variáveis endógenas são aquelas que são determinadas dentro do sistema. O sistema determina as variáveis endógenas. Já as variáveis exógenas, elas são determinadas fora do sistema. Fora do sistema. Então, as variáveis exógenas não dependem da dinâmica do sistema. E as variáveis endógenas são determinadas, né, são computadas, são calculadas e são geradas dentro do sistema, né? Que pode ser um sistema matemático, um sistema computacional, um sistema macroeconômico, microeconômico, etc. Bom, a variável, um exemplo de uma variável endógena, por exemplo, na maioria dos modelos macroeconômicos, é o consumo, né? O consumo, quando você estudar em macroeconomia, o consumo é determinado por forças que estão atreladas à economia do país, à economia interna do país, né? Um exemplo de variável exógena, né, seria o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é uma contabilidade que resume todas as transações do país com o exterior. Então, as variáveis exógenas, uma variável exógena, por exemplo, poderia ser exportações. As exportações brasileiras, elas não dependem só da nossa economia, dependem também da dinâmica do comércio internacional e da procura ou da demanda dos países estrangeiros pelos nossos produtos. Então, as exportações não são determinadas só pelo governo, ou pelos burocratas, ou pelos economistas, pelo Paulo Guedes, etc. As exportações dependem muito da dinâmica do mercado internacional, que agora enfrenta uma grave crise recessiva, uma depressão, que é mundial. Então, as exportações dependem da demanda externa por nossos produtos. Então, as exportações são uma variável endógena e o consumo, que é uma variável interna, sobretudo o consumo das famílias, é uma variável endógena, determinada dentro do sistema econômico. Tá? Voltamos então no próximo clipe a falar sobre variáveis, parâmetros, coeficientes e constantes. Até o próximo clipe.